Um dos aspectos especiais na operação de navios é que eles não são exigentes quanto ao tipo de combustível. As usinas de energia dos navios podem operar com diesel, combustível leve, óleo combustível, óleo pesado, além de várias misturas de hidrocarbonetos, incluindo uma mistura de diesel e óleo combustível. Outro aspecto especial diz respeito ao reabastecimento de navios diretamente em rota, com o uso de navios de reabastecimento adequados que transportam combustível marinho e tanques. Quando se trata de óleo combustível, a qualidade desse produto petrolífero se deteriora durante o transporte e armazenamento. Reações de oxidação e polimerização ocorrem no óleo combustível e fazem com que os hidrocarbonetos se transformem em sólidos e precipitem. Na estação fria, o óleo combustível é aquecido em tanques ferroviários usando vapor quente. Além disso, o óleo combustível é cortado com água. Em cenários mais graves, a quantidade de água no óleo combustível de bunker pode chegar a 10 a 15%. Além disso, o óleo combustível de bunker é na verdade uma substância viscosa. Para garantir que ele seja bombeado de um navio de reabastecimento para um navio, o aquecimento a vapor também é necessário. Isso envolve um corte adicional de água. O óleo combustível cortado com água tem péssimas qualidades de queima, a chama se perde o tempo todo. O combustível é consumido em excesso devido à queima insuficiente. A matéria particulada que entra no combustível marinho durante o armazenamento e transporte afeta a combustão completa. Portanto, a preparação preliminar do combustível é necessária antes da combustão nas usinas de energia de navios. Em particular, antes da combustão, o combustível marinho deve ser limpo de partículas sólidas e da água contida nele. O uso de combustível cortado com água também é permitido, mas isso requer a produção de uma emulsão estável e homogênea de água e combustível. Se a primeira opção for selecionada, ou seja, ao usar combustível marinho puro, a preparação desse combustível é garantida por meio de separadores. Esse método é caracterizado pela perda de um volume útil de combustível, que se deposita na forma de lodo, além da dificuldade na separação e descarte de resíduos. A preparação do combustível na forma de uma emulsão de água e combustível é realizada com o uso de homogeneizadores. No entanto, esses dispositivos requerem motores potentes para operar, e a capacidade do equipamento ainda continua baixa. A Globe desenvolveu uma tecnologia alternativa e inovadora para a preparação preliminar de combustível marinho pesado. A ideia principal é abandonar separadores e homogeneizadores convencionais. No processo de preparação do combustível, eles são substituídos por um dispositivo de camada de vórtice de partículas ferromagnéticas. O uso de dispositivos de camada de vórtice permite melhorar a eficiência da atomização do combustível, a estabilidade da combustão do combustível, e a redução da quantidade de emissões nocivas pela produção de emulsões estáveis de água e combustível. Em termos de design, um dispositivo de camada de vórtice consiste em um indutor de campo eletromagnético, uma câmara de operação e partículas ferromagnéticas colocadas na câmara de operação. Quando a tensão é aplicada à bobina do indutor, um campo eletromagnético rotativo é induzido na câmara de operação, impulsionado por esse campo. As partículas ferromagnéticas começam a se mover ao longo de trajetórias complexas. Ao mesmo tempo, diversos processos físicos e químicos ocorrem na câmara de operação, incluindo magnetostrição, vibrações acústicas, altas pressões locais, impactos intensos de partículas ferromagnéticas nas partículas da substância tratada, e eletrólise da água. Esses processos levam a uma mistura intensa e dispersão do combustível. Asfalto, resina, impurezas, água e matéria particulada são moídos e distribuídos uniformemente por todo o volume do combustível. Uma das opções de um diagrama de fluxo de processo para a preparação de óleo combustível cortado com água por meio de dispositivos de camada de vórtice está agora disponível para visualização na tela. O óleo combustível aquecido a 40 a 45 graus Celsius é transferido de tanques de decantação para um aquecedor de combustível por meio de uma bomba de combustível autônoma, e a partir daí, para um dispositivo de camada de vórtice VS-100. Depois disso, o combustível entra nos tanques de abastecimento diário do motor principal. Um filtro magnético é necessário para limpar o combustível de partículas ferromagnéticas moídas. Os parâmetros ideais para a operação do dispositivo de camada de vórtice foram obtidos durante os testes operacionais. Capacidade.
de 5 a 6 metros cúbicos por hora. A temperatura de preparação do óleo combustível na entrada da AVS é de 80 a 85 graus Celsius. Peso das partículas ferromagnéticas na câmara de operação do dispositivo, 50 gramas. O dispositivo AVS-100 operou 4 horas por dia. Esse período de tempo é suficiente para preparar de 24 a 25 toneladas de combustível pesado para o motor principal. Foi constatado que a preparação do combustível no AVS-100 garantiu a produção de uma emulsão de combustível aquosa finamente dispersa, resistente à degradação, com combustão sem problemas e operação suave do equipamento de combustível. Os resultados da microscopia de amostras de óleo combustível mostraram que cerca de 75% das partículas de matéria particulada nas impurezas de resina asfáltica são moídas para um tamanho de 1 micrômetro ou menos, e os 25% restantes são moídos para um tamanho de 3 a 5 micrômetros. Os testes das amostras de óleo combustível cortado com água processadas no AVS-100 mostraram que, após 10 dias de armazenamento, não houve coagulação considerável da matéria particulada, e nem aumento dos glóbulos de água. Além disso, a eficiência de combustão da emulsão de combustível aquoso foi estudada dependendo do teor de água e óleo combustível. Foi constatado que as misturas de água e combustível preparadas no AVS-100, com um teor de água de até 25%, eram finamente dispersas e resistentes à degradação. As caldeiras de combustão e auxiliares funcionaram sem problemas. Não foi observado tremulação da chama, a ignição ocorreu de forma suave, e a queima foi sem fumaça. Assim, o uso de dispositivos de camada de vórtice no processo de produção de combustível marinho pesado tem as seguintes vantagens. Um dispositivo de camada de vórtice é estanque à pressão e não possui selos dinâmicos. O processo é realizado dentro do tubo que passa pelo porto central do indutor. O consumo de energia do dispositivo de camada de vórtice AVS-100 é de 4,5 kg, e a capacidade ideal é de 4 a 5 m3 por hora. Portanto, o consumo específico de energia não excederá 1,1 kW por M3. O que é 10 vezes menos do que o das unidades convencionais de produção de combustível marinho. Devido à fina dispersão e mistura intensa, um AVS pode substituir vários dispositivos ao mesmo tempo nos processos de preparação de combustível, como filtros finos, separadores e homogeneizadores. Não há desperdício de combustível ao aplicar um dispositivo de camada de vórtice AVS, enquanto isso ocorre durante o uso de separadores. Os processos de produção de emulsões e suspensões finamente dispersas são acelerados 100 vezes no AVS, devido a fatores de intensificação dentro da câmara de operação. O tratamento do combustível em um campo magnético previne a deposição de resinas e parafinas, redução das emissões nocivas no ar devido à produção e subsequente combustão de emulsões de combustível aquoso finamente dispersas e estáveis. Que tipo de equipamento você usa para a produção de óleo combustível marinho pesado? Compartilhe sua experiência com o uso deste equipamento na seção de comentários. Para mais informações sobre a tecnologia de produção de óleo combustível marinho pesado da Globe Corps, por favor, siga o link no primeiro comentário ou visite nosso site www.globecorps.com.